Olá, pessoal. Hoje eu vou ajudá-los a trabalhar com os índices automáticos do editor de textos do LibreOffice, o Writer. Índices são importantes em todos os documentos para que você possa localizar aonde estão os conteúdos dentro do seu texto, né? Então, livros, um TCC, manuais técnicos. Então, dentro de uma empresa, se produzir um relatório técnico, tudo é importante que tenha índice, né? Senão o usuário ele não vai conseguir enxergar em determinado ponto como encontrar um gráfico, como encontrar uma tabela, onde encontrar uma figura, em qual página está determinado assunto. Então, a partir de hoje, a partir dessa aula, nós vamos aprender como configura o índice automático dentro do editor do LibreOffice. Muitas pessoas fazem o índice de uma forma totalmente manual, né? Colocam o nome do conteúdo que ela deseja, coloca pontinho, 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 tracinho, 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 e o número da página na frente. Isso gera um enorme transtorno para o usuário que está produzindo um documento. Ao final desse documento pronto, ele ter que editar, ou se ele deslocou uma figura, ou se ele deslocou uma tabela, ou se ele inseriu uma página no meio, ele tem que voltar nesse índice que ele construiu de uma forma totalmente manual e reconfigurar as páginas, fora o problema do alinhamento, né? Os números não ficam alinhados, o texto não fica alinhado, fica uma coisa desordenada e o trabalho que isso dá. Então a gente vai aprender a fazer isso de uma forma totalmente automática, tá? Eu tenho aqui então um texto pronto, né? Um texto padrão, já montado para ajudar a configurar. O ideal é que vocês sempre comecem o documento da forma correta, sempre com a configuração correta para que não tenha que fazer isso ao final, tá? Como daria muito trabalho construir um documento do zero aqui, numa aula rápida dessa, eu trago para vocês um documento pronto. Então eu tenho aqui um documentozinho que trata sobre o Modbus, por exemplo. Então tem lá, ó, introdução ao protocolo Modbus, RTU. Temos ali mais para baixo outros subtítulos, né? Código de funções, temos imagens, tabelas e a conclusão, né? E eu quero construir, então, um índice, bem como fazer a numeração das minhas páginas, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é como numerar as páginas, né? O índice, para que ele seja bem feito, ele precisa que suas páginas estejam numeradas. Então, o primeiro passo é identificar o número que você quer que apareça na sua página. Qual o número e a partir de qual página, né? Então, entendendo que essa seria a minha primeira página e que eu teria como página número 1 a própria página do índice, a qual não seria numerada, eu gostaria que essa página, introdução ao protocolo Modbus, padrão RTU, fosse a minha página 2, com o númerozinho aparecendo no canto superior direito, né? E a página da introdução, a página do índice fosse a página 1, porém sem a numeração. Então, como que eu faço isso dentro do editor de textos Writer, né? Identificada a página que você quer que apareça a numeração, identificado o número dessa página, você precisa inserir uma quebra manual, né? Então, nesse ponto, antes da introdução, eu vou inserir uma quebra manual. Então, a gente vai lá no menu Inserir, né? Lá em cima, e temos aqui, ó, quebra de página e quebra manual. A quebra de página, nós conseguimos colocá-la de forma automática para separar páginas ou para abrir uma página nova através do Ctrl Enter, né? Mas como eu quero separar essas páginas, mudar o tipo de numeração, eu vou começar fazendo então uma quebra manual. Aqui na página, no menu que se abrir, né, inserir quebra, eu vou escolher um estilo. Esse estilo nós vamos colocar como índice, né? Temos a quinta opção aqui, 1, 2, 3, 4, quarta opção, né? 1, 2, 3, a quarta opção, índice, né? Então vamos colocar o estilo do índice e vamos alterar o número da página. Por que eu vou alterar o número da página? Porque eu quero que essa página fique com a numeração 2. Se eu deixar o 1, ela vai aparecer com o número 1. Então eu quero alterar o número da página, eu vou colocar 2. Se eu tivesse outras páginas, né? Por exemplo, como capa, contracapa, dedicatória, introdução, outras páginas, eu poderia falar que essa seria minha página 3, ou 4, ou 5, de acordo com o documento que está sendo produzido. Para o nosso exemplo, então, nós vamos construir isso com a página 2. Então, é só pressionar o OK e foi inserido, então, uma nova página acima. Essa página acima
é onde eu vou colocar aqui, então, o meu sumário ou o meu índice, né? Por enquanto, vou deixar ele em branco e vou fazer a numeração da minha página, né? Então, eu quero numerar a minha página Introdução ao Protocolo Modbus. Eu vou no cabeçalho, né? Vou inserir no cabeçalho e vou no menu Inserir, Campos. Opa, então vamos lá. Então eu tenho aqui Inserir, Campos, está aqui embaixo, a última opção. E eu tenho aqui a primeira opção, número da página, né? Então apareceu o número da página 2, eu vou alinhar à esquerda, à direita, né? Ele está com alinhamento à direita, não fica muito legal. Eu vou colocar ele do outro lado, pronto. Então eu tenho a minha numeração 2, e se nós observarmos a página 1, não há numeração alguma, né? Do jeito que nós desejamos. Então, página 1 em branco, né? Onde eu vou colocar meu índice sem numeração, e a página seguinte começando com o número 2. Tá? Então pronto, feita a numeração, né? Se a gente observar as demais páginas, então eu tenho a página 2, se a gente seguir mais um pouquinho, opa, página 2, vamos achar a página 3 aqui está passando direto, vamos visualizar a impressão que fica mais fácil, né? Vou aumentar aqui um pouquinho, vamos dar um zoom, menos. Então temos a página 2, então olha, a página 3, página 4, né? Página 5, página 6. Pois bem, fechar a visualização. Eu quero construir um índice e esse índice tem que ser automático, ou seja, todos os meus títulos, todos os meus subtítulos, todos os subtítulos de subtítulos, nomes de tabelas, nomes de figuras, todos têm que aparecer de forma automática no meu índice. O computador não é inteligente o suficiente para saber o que deve aparecer no índice ou o que não deve aparecer no índice. Isso cabe ao usuário que está produzindo esse documento indicar ao LibreOffice, indicar ao Writer o que ele deseja que apareça. Então, por exemplo, eu tenho aqui, então, Introdução ao Protocolo Modbus, e eu quero que esse seja o título principal. Se ele é meu título principal, eu tenho que indicar ao Writer que ele é o título. Então, eu vou no menuzinho aqui em cima, né? Logo aqui acima, Estilos, né? E eu tenho diversos tipos de estilo. O estilo para a produção do texto é o estilo padrão. E eu vou selecionar todos os meus títulos como título 1. Então eu vou marcar o título 1, ele vai perder a formatação, então a formatação, vocês podem depois formatar o texto da forma com que vocês desejam, então eu vou diminuir para um tamanho 14, né? Aí aplica-se aqui as regras da ABNT vigentes, então eu já marquei que esse trechinho, todas essas palavras, são do tipo título 1, né? Introdução, protocolo, Modbus, padrão RTU. E aí eu continuo percorrendo o meu texto. Então eu vou procurar o próximo título ou o próximo subtítulo. Então eu tenho aqui, olha, mensagens Modbus RTU. Então eu defini aqui para o nosso exemplo que essas mensagens Modbus RTU são subtítulos daquele primeiro título. Então eu vou marcar isso como título 2. Também vou diminuir um pouquinho o tamanho. Vamos arrumar a fonte. E vamos continuar procurando no texto outros títulos e subtítulos. Então eu tenho aqui, olha, quadro de consulta, solicitação do mestre. Então esse aqui também é um subtítulo do meu título principal. Vou marcar, vou diminuir o tamanho da fonte. E eu continuo isso até que o texto acabe, né? Então eu identifico todos os meus subtítulos, ou subtítulos de subtítulos. Tá? Então duração do frame RTU é um subtítulo também. Vamos mais para baixo, daí temos códigos de função. Códigos de função também é um subtítulo do título principal. Modelagem de dados. Todos são subtítulos, né? Para o nosso exemplo aqui, se eu não me engano, não há nenhum subtítulo de subtítulo, né? Temos uma imagem e, por fim, conclusão. Aí a conclusão, obviamente, não é subtítulo mais, né? A conclusão nós temos ela como título principal. Pois bem, então a primeira parte que nós precisamos fazer, que é identificar todos os textos do meu documento que fazem parte do meu índice, já foi feita, né?
Outra coisa que nós precisamos fazer é identificar esses títulos, né, e subtítulos com devida numeração, né, para que apareça numerado de forma automática também no seu índice. Geralmente o pessoal vem aqui na frente do título, né, coloca 1 ou coloca 2, isso também gera transtorno, porque se você de repente insere um subtítulo depois de um documento pronto, ou um capítulo novo no meio desse documento, você vai ter que fazer toda essa alteração de forma manual. Então convém que essa numeração também seja feita de forma automática. Então como é que eu faço isso? Depois de identificado todos os títulos e subtítulos, né, eu vou marcar aqui apenas um deles, não precisam ser todos, qualquer um, poderia ser a conclusão, poderia ser um subtítulo, pode ser o meu título principal, e nós vamos adicionar um marcador e numeração, né? Então, com o botão direito do mouse eu dou um clique, e tenho lá a opção, né, a antepenúltima opção, marcadores e numeração, né? Vai abrir uma janelinha, e nós vamos na segunda aba, a numeração, ao lado de marcadores. Desculpa, estrutura de tópicos, tá? Perdão. Estrutura de tópicos. E nós vamos marcar a penúltima opção, né? Estrutura de tópicos, que é essa daqui, com 1.1, 1.1, 1.1 e por aí vai. Que é a estrutura padrão quando a gente quer marcar títulos, subtítulos e subtítulos de subtítulos. Depois nós vamos no menu personalizar, né? Vamos fazer um pequeno ajuste aqui. Vamos marcar todos os níveis de 1 a 10. Vou deixar marcado o início em 1, que é o primeiro número que eu quero, né? Vou marcar aqui que eu quero que mostre todos os subníveis, todos os 10 subníveis. E tem um separador, né? Então eu tenho um separador antes e tem um separador depois. Esse separador, ele vai colocar um separador que seja de desejo do usuário entre o número e o texto, né? Então, se eu colocar ali depois, colocar um tracinho, né? Observem que eu tenho um tracinho e depois eu vou ter o meu texto, né? Eu particularmente gosto de colocar um separador entre os textos. E por fim é só eu dar um OK. Aí vejam, eu tenho agora o meu título marcado como 1, Introdução ao Protocolo Modbus, e se eu for avançando durante o documento, eu tenho 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, né, 1.5, 1.6 e, por fim, a conclusão como tópico 2. Se eventualmente eu vier aqui criar um novo capítulo ou um novo subtítulo de subtítulo ou um subtítulo, toda a numeração dos meus títulos serão ajustadas de forma automática. Por isso é importante que se faça essa numeração da forma correta. Feito isso, agora nós vamos para a parte realmente mais importante, que é inserir, então, o nosso índice. Então, eu volto à minha página principal, né? Então, eu tenho aqui a introdução na página 2, eu volto na minha página em branco, onde eu vou colocar o meu sumário, né? Então, eu vou lá em inserir, né? E eu tenho lá embaixo uma opção, né, aqui, chamado de sumário e índice, né? Tá aqui. Então eu vou lá na outra opção, vou para a abinha do lado, e eu tenho a última opção aqui, sumário, índice ou bibliografia, né? Essa é a opção que a gente quer. Então eu clico aqui, ele vai abrir um menu para mim. Como eu quero o índice de títulos, a princípio eu não preciso fazer nenhuma mudança, né? Então ele tem aqui, ó, tipo e título, né? O título é o que você quer que apareça, então ele vai aparecer ou como índice, ou se você quiser que o nome seja sumário, ou alguma coisa do tipo. O tipo, eu quero um sumário, eu tenho outros tipos, né? Índice alfabético, índice de figuras, tabelas, eu quero um sumário, tá? E quero para o documento inteiro, tá? Então eu só dou um OK agora nessa opção e pronto. Eu tenho aqui todo o meu índice montado, né? De forma automática. O que é interessante é que, por exemplo, se eu depois da minha conclusão, né? Então, depois da minha conclusão, geralmente nós temos uma bibliografia. Então, eu vou criar minha bibliografia lá embaixo, né? Então, eu vou lá na minha última página, conclusão. Então, após a conclusão aqui, eu vou inserir uma quebra de página. Vou colocar aqui, então, a minha bibliografia. E vou dizer, então, como eu fiz para todo o documento, que essa bibliografia é um
título, né? Ela não é um subtítulo, ela é um título principal. E observem que a minha bibliografia já aparece automaticamente com o número 3, né? Posso ajustar aqui então o tamanho, só para não ficar muito grande. E volto ao meu índice, volto ao meu sumário. No meu sumário, se vocês observarem, opa, tá difícil de encontrar ali. Se vocês observarem, eu não tenho a bibliografia, mas basta que eu clique com o botão direito do mouse e clique na opção atualizar índice. E automaticamente agora, olha só, a minha bibliografia está aqui como página 7, tá bom? Pois bem, não só isso, né? Agora nós precisamos também, nós temos no nosso documento figuras, né? Por exemplo, vamos lá na nossa página um pouquinho para baixo. Pronto, olha aqui, temos uma figura aqui nessa página, qual é essa página? Página 3. Temos uma figura na página 5, né? Uma figura maior aqui. Temos duas tabelas aqui nas páginas mais para baixo. Então nós precisamos também indicar que essas figuras e essas tabelas apareçam no seu índice. Então, para que uma figura ou uma tabela apareça no índice, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma legenda nessa figura, né? Então eu vou colocar uma legenda na minha figura 1, para que eu coloque legenda na figura, botão, clica sobre a figura, seleciona a figura, clica com o botão direito do mouse, né? E a última opçãozinha, a penúltima opção, inserir legenda, né? Então vai abrir a opção para você colocar a legenda, coloca uma legenda para a figura, nesse caso aqui eu vou chamar essa figura de transmissão do quadro Modbus. Tá? Observem essa opção categoria aqui em cima. Olha, tá? Essa opção categoria vai indicar em que categoria vai aparecer essa legenda, né? Se vai ser em figura, se vai ser em tabela, se vai ser em texto, se vai ser em desenho. Isso é importante vocês saberem, porque às vezes o usuário faz um desenho, né, com a opção de desenhos do Writer, e quando ele vai colocar a legenda fica como desenho. E quando ele vai colocar o índice, né, o índice automático, o índice de figuras, essa figura não aparece. Não aparece porque ela está como desenho. Então você tem que sempre selecionar aqui na categoria qual é a categoria que você deseja que apareça, que você deseja inserir essa legenda, né? Então temos aqui a legenda, transmissão do quadro Modbus, categoria figura. Então ok. Então tem aqui, ó, figura 1, transmissão do quadro Modbus. Mas eu tenho outra figura, né? Então eu vou lá embaixo, vou procurar a outra figura, figura 2, onde está? Aqui, temos a figura 2 aqui, né? Então essa figura 2, do que ela trata? Se eu não me engano, essa aqui são blocos de memória, né? Então, botão direito do mouse sobre a figura, inserir legenda, e eu vou chamar essa figura 2 de blocos de memória. Pronto. E também vou deixar a categoria marcada como figura e vou dar um OK. Com todas as suas figuras com legenda, basta que você agora vá ao seu índice, na página principal, né? Escolha uma posição. Então, geralmente, a gente coloca ele embaixo do sumário, né? Temos aqui uma posição, cliquei aqui, olha, estão vendo? O cursor, vou criar um espacinho para que não fique tudo junto. Então, inserir, onde está, meu Deus do céu, sumários em índice, né? Sumário, índice ou bibliografia. Então, aqui. Então, agora eu não quero mais um índice, né? Se eu colocar um índice e um sumário novamente, vai aparecer de novo o que eu já coloquei. E agora eu quero o quê? Eu quero um índice de figuras. Pronto. No documento inteiro, o título está como índice de figuras, o usuário pode alterar esse texto se ele desejar, né? Eu vou deixar do jeito que está e eu vou dar um OK. Pronto. Aqui estão as duas figuras que eu coloquei no texto, né? Transmissão, quadro Modbus e blocos de memória. Se eventualmente eu inserir novas figuras nesse documento, essas novas figuras, basta que eu venha aqui, clique com o botão direito e mande simplesmente atualizar o índice e as figuras irão aparecer. Ainda está faltando, por último, as nossas tabelas, né? Então eu tenho aqui no fundo, por último, né, depois dos meus quadros, eu tenho duas tabelinhas aqui. Estão vendo?
Então, aqui já estava aparecendo a legenda da tabela, vou pegar esse texto aqui para usar ele como legenda. Vou clicar sobre a tabela está selecionada. O Writer não apresenta para que eu possa inserir a legenda como na figura por aqui, né? Clicando simplesmente com o botão direito do mouse. Então eu tenho que selecionar a tabela, posicionar o cursor dentro da tabela, ir até o menu Inserir. Aí aqui no menu Inserir nós temos legenda, né? Então inserir legenda. Pronto. Ele vai pedir a legenda, eu vou usar o texto que já estava ali, né, antecipadamente. Então eu coloquei aqui o texto. A categoria selecionada está como tabela, não vou alterar, então só vou alterar o texto aqui, ficou, olha, tabela 1, tabela 1. Né? Vou arrumar esse texto, o texto está ruim. Vou apagar aqui. Vai aparecer então, tabela 1, exemplos de endereços. Bom, ok, agora eu tenho a minha legenda da primeira tabela. Vou procurar a outra tabela que está aqui embaixo. Também já tenho aqui o texto da minha tabela. Vou recortar esse texto aqui. Seleciono a tabela, ponho o cursor dentro da tabela, inserir e encontro aqui a minha legenda. Onde está? Aqui, legenda. Coloco o texto. Vou apagar a primeira opção, que ele está escrevendo tabela 2, e dou um OK. Prontinho. Então agora eu tenho a legenda em ambas as tabelas do meu documento. Volto a minha folha de índice, minha folha principal, né? Abaixo do índice de figuras, então eu vou inserir novamente sumário índice, tá? Sumário índice ou bibliografia, e vou selecionar o tipo de índice que eu quero. O primeiro foi sumário, o segundo foi um índice de figuras e agora eu quero um índice de tabelas. Seleciono o índice de tabelas, peço para olhar o documento inteiro e aplico OK. Pronto. Aqui está então o meu índice de tabela. Né? Então agora eu tenho um índice de tabela, índices de figuras e o meu sumário. Perfeito? Então daqui o índice. Rápido, facinho de fazer. Não esqueçam de sempre numerar os seus títulos, subtítulos. Não esqueçam a numeração. O ideal é que você comece sempre o documento de forma correta, tá? Para que você não tenha que fazer tudo isso depois. Se você produz um documento muito grande, para que você possa acertar os títulos, subtítulos, acertar legendas de tabelas, acertar legendas de figuras, isso é muito trabalhoso. Então, conforme a produção do documento se desenrola, você já identifica títulos, você já identifica subtítulos, você já coloca legendas nas tabelas, você coloca legendas nas figuras, para que o seu documento chegue ao final de uma forma correta. Tá bom? Espero que tenham gostado e bom proveito. Muito obrigado.